Existe um tipo de preocupação que tira o sono. A preocupação com provisão, com contas, com oportunidades, com portas que ainda não se abriram. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Mas hoje nós vamos declarar o Salmo 23 sobre a sua vida. Não apenas como leitura, mas como posicionamento. A palavra começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai amado, antes de pedirmos portas abertas, nós declaramos identidade. O Senhor é o nosso pastor. Isso significa direção. Significa cuidado. Significa provisão constante. Se o Senhor é pastor, nós não estamos abandonados. Se o Senhor é pastor, não estamos à deriva. Se o Senhor é pastor, não estamos desassistidos. Agora declare em voz baixa: o Senhor é o meu pastor. Repita com convicção, porque quem reconhece o pastor descansa na provisão. Pai, se esta pessoa está angustiada com falta de recursos, traz paz agora. Se está aflita com contas acumuladas, acalma o coração. Se está insegura quanto ao futuro financeiro, fortalece a fé. Eu declaro que não haverá falta permanente. Pode haver processo, pode haver aprendizado, mas não haverá abandono. Senhor, guia para pastos verdejantes. Isso significa lugar de alimento, lugar de sustento, lugar de provisão. Eu declaro que portas que estavam fechadas começarão a se mover. Portas de emprego, portas de crescimento, portas de oportunidade, portas de conexão estratégica. Pai, leva esta pessoa para ambientes férteis, ambientes produtivos, ambientes que geram avanço. Se ela está em lugar onde só há escassez, direciona para novos campos. Se está cercada por negatividade financeira, muda o ambiente. Senhor, restaura também a mente, porque muitas vezes a escassez começa no pensamento. Remove mentalidade limitada, remove medo constante, remove autossabotagem. Eu declaro visão ampliada, criatividade ativa, estratégia renovada. Pai, que essa pessoa não viva apenas sobrevivendo, mas prosperando de forma saudável. Que o dinheiro não seja idolatrado, mas também não seja temido. Que haja equilíbrio. Senhor, conduz as águas tranquilas. Isso significa descanso no meio da pressão. Se há ansiedade por provisão, traz serenidade. Se há medo do amanhã, traz confiança. Porque quando o pastor conduz, o caminho é seguro. Respire profundamente, antes de olhar para as contas, antes de pensar nos números. Declare novamente: nada me faltará. Não porque você vê, mas porque você crê. E isso é apenas o início. Na próxima parte, nós vamos declarar restauração financeira e direção estratégica para abrir portas específicas. Permaneça, porque o pastor ainda está conduzindo. E se o Senhor é o pastor, então ele não apenas supre, ele conduz. A palavra continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Pai amado, guia esta pessoa para o lugar certo, não apenas para qualquer oportunidade, mas para a oportunidade alinhada. Se houver proposta que parece boa, mas não é saudável, bloqueia. Se houver caminho que traz dinheiro rápido, mas prejuízo futuro, impede. Eu declaro direção estratégica. Senhor, abre portas certas, não portas que geram ansiedade, não portas que escravizam, mas portas que sustentam com dignidade. Pai, se esta pessoa está esperando resposta de emprego, favorece. Se está aguardando aprovação, agiliza. Se está buscando clientes, conecta. Se está empreendendo, multiplica. Eu declaro portas se movendo nos bastidores, conexões sendo organizadas, oportunidades sendo alinhadas. Senhor, restaura a alma, porque preocupação constante desgasta, ansiedade financeira cansa, incerteza contínua enfraquece. Eu declaro paz no meio do processo. Que esta pessoa não perca a saúde emocional por causa da provisão, que não perca o sono, que não perca a fé,
Pai, muda também a mentalidade, que ela deixe de pensar apenas em sobrevivência e comece a pensar em crescimento. Que deixe de pensar apenas em pagar contas e comece a pensar em construir estabilidade. Senhor, dá ideias criativas, ideias que geram renda, ideias que destravam projetos, ideias que abrem novas fontes. Eu declaro inteligência financeira, discernimento em decisões, sabedoria para investir. Pai, remove o medo de tentar novamente. Se houve tentativa frustrada no passado, cura essa lembrança. Se houve negócio que não deu certo, transforma em aprendizado. Se houve perda financeira, restaura a confiança. Senhor, conduz pelo caminho da justiça, que esta pessoa não precise agir de forma errada para prosperar, que não precise comprometer valores, que não precise aceitar propostas duvidosas. Eu declaro provisão limpa, provisão honesta, provisão sustentável. Agora imagine uma porta se abrindo, não forçada, não arrombada, mas naturalmente destravada. Pai, que aquilo que estava travado comece a fluir, que aquilo que estava parado comece a avançar, que aquilo que estava difícil comece a se organizar. E mesmo que ainda não seja visível, algo já está sendo ajustado. Ainda vamos declarar proteção contra a escassez e ataque financeiro. Permaneça, porque o pastor não apenas conduz, ele protege o rebanho. Porque não basta abrir portas, é preciso proteger o que entra. A palavra declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pai amado, se esta pessoa está atravessando um vale financeiro, fortalece agora. Se está vivendo dias de aperto, sustenta. Se está enfrentando medo de não conseguir pagar compromissos, acalma o coração. Eu declaro que este vale não será permanente, não será residência, será apenas passagem. Senhor, remove o terror da escassez, porque o medo de faltar muitas vezes paralisa decisões, paralisa investimentos, paralisa oportunidades. Pai, ensina a caminhar com coragem mesmo em meio ao vale, porque o pastor está presente no vale também. Eu declaro que nenhuma ameaça financeira dominará, nenhuma dívida será maior que a provisão, nenhuma crise será mais forte que a direção divina. Senhor, protege contra perdas desnecessárias, contra prejuízos inesperados, contra fraudes, contra decisões precipitadas. Eu declaro blindagem financeira, que aquilo que é desta pessoa não será roubado, que aquilo que foi conquistado não será destruído. Pai, se houve ataque recente na área financeira, restaura. Se houve perda significativa, recompõe. Se houve golpe ou injustiça, traz restituição. Senhor, que o medo não governe este processo. Que esta pessoa não viva em estado constante de alerta, mas em confiança equilibrada. Eu declaro estabilidade crescente, mesmo que pequena no início, mas constante. Pai, que haja prudência nos gastos, sabedoria nos contratos, clareza nas negociações. Senhor, coloca limites saudáveis, que esta pessoa não assuma compromissos acima do que pode sustentar, que não entre em acordos por pressão, que não se compare com o padrão dos outros. Eu declaro disciplina financeira, organização, planejamento. Pai, se há dependência excessiva de uma única fonte, abre novas possibilidades. Se há concentração de risco em um só lugar, diversifica oportunidades. Senhor, que o vale não produza desespero, mas aprendizado, que produza maturidade, que produza estratégia. Agora respire profundamente. Você não está sozinho no vale. O pastor está presente. E presença muda tudo. Ainda vamos declarar prosperidade saudável e abundância equilibrada. Permaneça, porque o vale não define o destino. A promessa define. O vale não é o fim da história, ele é transição. E depois do vale existe mesa. A palavra continua.
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pai amado, prepara mesa de provisão, mesa de abundância, mesa de honra. Se houve pessoas que duvidaram, que testemunhem o agir. Se houve críticas sobre incapacidade, que vejam o resultado. Eu declaro que esta pessoa não viverá apenas escapando da falta. Ela viverá desfrutando da provisão. Senhor, coloca crescimento visível, não para orgulho, mas para testemunho. Pai, abre portas que pareciam improváveis, portas que ninguém acreditava, portas que estavam além do alcance natural. Eu declaro oportunidades surpreendentes, contratos inesperados, parcerias estratégicas, aumento de renda, multiplicação sustentável. Senhor, unge a cabeça com óleo. Isso significa capacitação. Capacita esta pessoa para administrar o que virá. Porque não basta receber, é preciso saber manter. Pai, prepara emocionalmente para prosperar. Que não haja culpa por crescer, que não haja medo de ter, que não haja sabotagem inconsciente. Eu declaro mentalidade de abundância equilibrada. Senhor, que o cálice transborde, mas transborde com responsabilidade, com generosidade, com sabedoria. Pai, que esta pessoa não apenas receba, mas saiba compartilhar, que seja canal de bênção, que ajude outros, que gere impacto. Eu declaro prosperidade limpa, sem corrupção, sem injustiça, sem comprometer princípios. Senhor, remove também o ciclo de escassez repetitiva. Se há padrão familiar de dificuldade constante, quebra agora. Se há crença limitante herdada, substitui. Eu declaro nova história financeira, novo padrão, novo nível. Pai, que esta mesa preparada não seja temporária. Que haja estabilidade, que haja constância, que haja crescimento progressivo. Senhor, ensina a celebrar pequenas conquistas, a reconhecer avanço, a agradecer por cada melhoria. Agora imagine uma mesa farta, não apenas de alimento, mas de oportunidades, de recursos, de segurança. Pai, torna isso real no tempo certo, e enquanto a provisão começa a se alinhar, ainda precisamos declarar fidelidade contínua e confiança no processo. Permaneça, porque prosperidade verdadeira exige constância. Prosperar é uma coisa, sustentar a prosperidade é outra. E é exatamente aqui que muitos se perdem. Pai amado, ensina esta pessoa a permanecer fiel no tempo da abundância. Se antes orava na escassez, que continue orando na provisão. Se antes dependia de ti na falta, que continue dependendo no crescimento. Eu declaro equilíbrio no coração. Que o dinheiro não mude caráter. Que o avanço não mude valores. Que o sucesso não produza arrogância. Senhor, mantém humildade constante, porque prosperidade sem humildade gera queda. Pai, ensina a administração sábia, que esta pessoa saiba organizar, planejar, investir com discernimento. Eu declaro inteligência financeira ativa. Senhor, que não haja desperdício, que não haja gastos impulsivos, que não haja decisões emocionais comprometendo estabilidade. Pai, dá disciplina nos detalhes, porque estabilidade se constrói nos pequenos hábitos. Eu declaro consistência. Consistência nos ganhos, consistência nas escolhas, consistência no crescimento. Senhor, protege contra retrocessos desnecessários. Se houver risco oculto, revela. Se houver investimento errado, alerta. Se houver proposta enganosa, bloqueia. Pai, guarda o que já foi conquistado. Que não haja perda repentina. Que não haja instabilidade inesperada. Que não haja colapso por descuido. Eu declaro base sólida, fundamento forte, estrutura estável. Senhor, ensina a diversificar fontes, a pensar a longo prazo, a construir patrimônio com sabedoria.
Pai, remove mentalidade imediatista, que esta pessoa pense no amanhã, pense no legado, pense na família. Eu declaro visão estratégica. Senhor, protege contra a inveja, porque crescimento visível atrai olhares negativos. Que nenhuma palavra contrária prospere, que nenhum desejo de queda tenha efeito. Pai, sela esta prosperidade com proteção espiritual, que seja sustentável, que seja limpa, que seja crescente. Agora respire profundamente, sinta a estabilidade sendo construída. Não apenas dinheiro entrando, mas estrutura sendo formada. Porque prosperidade saudável é aquela que permanece. E ainda há algo mais importante que dinheiro: presença, direção, propósito. Na próxima parte, vamos declarar que a provisão não afastará esta pessoa do pastor. Permaneça. Porque nada me faltará não é apenas recurso, é relacionamento contínuo. Porque de que adianta ter portas abertas se perdermos o pastor? A provisão não pode substituir a presença. O crescimento não pode apagar a dependência. Pai amado, que esta pessoa nunca troque relacionamento por recurso, que nunca troque comunhão por conquista, que nunca coloque o dinheiro no lugar da direção. Eu declaro que, mesmo prosperando, ela continuará sensível à tua voz. Senhor, que a provisão seja consequência da presença, não substituição dela. Se houver aumento, que haja gratidão. Se houver crescimento, que haja reconhecimento. Se houver expansão, que haja humildade. Pai, guarda o coração da idolatria silenciosa. Porque muitas vezes o recurso entra devagar e a dependência sai sem percebermos. Eu declaro alinhamento contínuo. Senhor, ensina a consultar antes de decidir, a orar antes de investir, a discernir antes de aceitar propostas. Pai, que esta pessoa não se mova apenas por lucro, mas por propósito. Eu declaro equilíbrio espiritual constante. Senhor, que a prosperidade não afaste da oração, que o crescimento não afaste da disciplina, que a estabilidade não produza acomodação. Pai, fortalece a consciência de que tudo vem de Ti, tudo passa por Ti, tudo depende de Ti. Eu declaro que não haverá orgulho financeiro, não haverá independência espiritual, não haverá ilusão de autossuficiência. Senhor, mantenha o coração agradecido, que cada conquista seja acompanhada de gratidão, que cada avanço seja acompanhado de reconhecimento. Pai, ensina a celebrar sem esquecer a origem, porque o pastor continua sendo o centro. Eu declaro fidelidade crescente, fidelidade nos princípios, fidelidade na integridade, fidelidade na generosidade. Senhor, que esta pessoa nunca perca o equilíbrio entre ganhar e servir, entre crescer e compartilhar, entre prosperar e permanecer sensível. Agora pare por um instante. Respire. Lembre-se, o salmo começa com identidade, não com dinheiro. O Senhor é o meu pastor. Essa frase é a base. E quando a base está firme, o resto permanece. Ainda vamos selar essa oração, declarando confiança final e abertura definitiva de portas alinhadas. Permaneça, porque provisão e presença caminham juntas. Há momentos em que a porta começa a se mover, mas ainda não abriu totalmente. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Pai amado, dá perseverança para continuar batendo, dá constância para continuar acreditando, dá firmeza para não recuar antes da abertura completa. Eu declaro que portas que começaram a se destravar não voltarão a fechar. Se há negociação em andamento, conclui com favor. Se há processo demorando, acelera no tempo certo. Se há resposta aguardada, libera. Senhor, confirma aquilo que já foi prometido. Que esta pessoa não viva apenas de expectativa, mas de manifestação real. Pai, remove a ansiedade que tenta antecipar o tempo. Que ela não force situações, que não pressione oportunidades, que não se mova por desespero. Eu declaro confiança madura,
Senhor, fortalece a fé enquanto a porta termina de se abrir. Que esta pessoa não interprete silêncio como negativa, que não veja atraso como rejeição, porque o pastor prepara o caminho antes de conduzir o rebanho. Pai, que cada porta aberta venha acompanhada de estrutura para sustentá-la. Que não haja crescimento sem base, que não haja expansão sem preparo. Eu declaro prontidão, prontidão emocional, prontidão espiritual, prontidão estratégica. Senhor, confirma sinais claros, que esta pessoa reconheça a porta certa, que não entre por impulso, que não aceite qualquer caminho por medo de ficar parado. Pai, dá discernimento para diferenciar oportunidade de distração. Eu declaro direção nítida. Senhor, quebra definitivamente ciclos de estagnação. Se houve anos de repetição do mesmo nível, rompe agora. Se houve bloqueio constante, destrava. Se houve sensação de limite invisível, remove. Pai, abre portas maiores do que esta pessoa imaginou. Mas mantenha o coração simples. Mantenha a mente humilde. Mantenha a essência alinhada. Eu declaro expansão equilibrada. Senhor, que esta pessoa viva o que Davi declarou. Preparas uma mesa. Mesa não é sobrevivência, é provisão abundante, é estabilidade, é honra. E enquanto essa mesa começa a se formar, ainda vamos selar essa promessa com uma declaração final de confiança e posse. Permaneça firme, porque aquilo que está se abrindo não será interrompido. Agora nós encerramos declarando posse. Não posse baseada em emoção, mas posse baseada na palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai amado, se o Senhor é pastor, então há direção. Se há direção, há provisão. Se há provisão, não há abandono. Hoje, nós declaramos que portas estão abertas. Portas que estavam travadas começam a se mover. Portas que pareciam impossíveis começam a ceder. Portas que estavam além do alcance natural entram no campo do sobrenatural. Eu declaro avanço, avanço financeiro, avanço profissional, avanço estratégico. Senhor, sela cada declaração feita aqui, que não seja apenas palavras lançadas ao ar, mas decretos espirituais ativados. Pai, coloca prosperidade sustentável sobre esta vida, que não seja riqueza instável, mas crescimento firme, que não seja ganho passageiro, mas estabilidade contínua. Eu declaro que a escassez perde força, que o medo financeiro perde domínio, que a insegurança econômica perde poder. Senhor, confirma no mundo natural o que foi alinhado no espiritual. Que haja respostas concretas, que haja oportunidades visíveis, que haja resultados mensuráveis. Pai, honra a fé desta pessoa, honra a persistência, honra a confiança mantida mesmo no vale. Eu declaro que esta história financeira não terminará na dificuldade, terminará na provisão. Agora coloque a mão sobre o coração e declare com convicção: o Senhor é o meu pastor. Repita: nada me faltará. Se você toma posse disso, diga amém. Creia, aquilo que começou a se mover não voltará ao ponto de estagnação. E eu quero te pedir algo importante agora. Se essa oração falou com você, se você crê que portas estão se abrindo, se você recebe essa provisão com fé, inscreva-se agora neste canal, porque aqui nós declaramos promessas e alinhamos nossa vida com a palavra. Clique em inscrever-se para continuar recebendo orações que fortalecem sua fé e sua prosperidade. E escreva nos comentários: eu recebo portas abertas. Declare isso publicamente. E compartilhe essa oração com alguém que precisa viver o Salmo 23 de forma prática. Que o pastor continue conduzindo, que a mesa seja preparada, que o cálice transborde e que você viva não apenas esperando provisão, mas desfrutando dela. Até a próxima oração.